Pontualmente, eu quero falar de um problema pontual aqui, que acontece com muitos casais aí. Terminando a tua frase, eu já vou engatar essa pergunta aqui, ó. Tá falando lá de Contagem, em Minas Gerais, porque os mineirinhos estão aqui também. Ela diz assim, ó. Não tenho vontade de ter relação sexual com meu marido. É o seguinte, tem muito casal que não tem vontade, que a mulher não tem vontade de fazer sexo com o marido. E mais, tem casal que fala assim, quando a gente era namorado, meu Deus do céu, não precisava riscar o fósforo, igual você falou, do lado do ali pra, não, se riscasse do outro lado, pegava fogo também. Mas eu casei e acabou isso. Isso é um problema espiritual? Também. Toda vez que você deturpar o princípio, o reino das trevas ele vai usar você, o seu corpo, tudo que você tem para perder a graça, para perder o estímulo. Então vamos lá, Adão e Eva, eles foram criados juntos, formados juntos, porém criados em tempos diferentes. Ele chama Adão, faz tudo aquilo, coloca o Adão no jardim, dá mantimento, viu, homem? É você que provê. Quando chegar a casa tem que estar pronto, o mantimento tem que estar pronto. Porque se casar com amor, ele vai ter que aprender a fazer muita coisa, viu? Então, o que eu quero que você entenda? Que o homem, a mulher ela foi tirada num determinado tempo da costela, mas ela estava guardada dentro de Adão. Quando a gente namora, a gente não vê a hora de ver, de tocar, de chegar logo esse sexo, a noite de núpcias. Por quê? É algo que está guardado. A mulher que não aprendeu a se valorizar, que não teve valor e princípios, ela não é um tesouro. Ela é um pedaço de carne esculhambado na sociedade. Porque depois que comer, aproveitar, ele vai embora. Então, tudo que está guardado dentro do princípio, quando abre a caixa do tesouro, uau, é meu, não vai acabar nunca. E aí, depois que usa, abusa, vai embora, perde a graça, perde o estímulo. Então, se vocês vieram de uma vida de promiscuidade, você atraiu ele, já quer dizer que também isso estava dentro de você. Segundo, você se deixou. Ah, mas eu não sabia. A partir de agora você sabe. Isso aqui é muito pesado. Mas a gente só tem o que merece. Tem gente que fala, mas eu não mereço passar por isso. Então se posiciona. Como que eu sei o que eu mereço? Eu vou em Cristo. O que Cristo falou? Mulher virtuosa, quem achará? O seu valor excede a de uma joia. Ou você se comporta como uma mulher virtuosa, de um valor inestimável, ou você vai se comportar como um pedaço de carne. Então, eu preciso assumir esse relacionamento e os riscos e passar por todo o processo de libertação, ou eu vou viver nessa vida miserável de promiscuidade. E aí, o que acontece em muitos casamentos? Ah, eu casei, não tem mais isso. Aí, quando a gente vai tratar casamento, você tem que beijar de língua. Você tem que abraçar. E eu não falo que isso é culpa da mulher, porque o homem é ruim. O homem é ruim. Um homem que ele não está sendo atraído... Porque 80% das mulheres hoje, elas fingem ter orgasmo. E elas fazem para ele não procurar fora. Ou, ai, graças a Deus acabou. Que encheção de saco. Por quê? Porque o homem é ruim. Ele não sabe quem é o criador dele. Ele não sabe manusear uma mulher. Ele não sabe estimular ela. Ele não sabe como tratar ela. A mulher, ela só tem libido quando ela admira o seu homem. Se você não tem libido, porque você não tá admirando o seu homem. Por que tu admira? O cara não dá um bom dia? Não abre uma porta porque acha isso cafona? A gente tá numa geração que é a mulher que tem que pagar a conta. É a mulher que sustenta a casa. É a mulher que tem que pagar o marido de aluguel para vir trocar o chuveiro e as tomadas, porque ele é um cara Nutella, filho de mãe, que não sabe fazer o básico de ser homem. Porque não é que o homem aprende a fazer isso, gente. Tá dentro de vocês. Por mais que você não saiba, a hora que você for lá mexer, o negócio vai dar certo, porque vocês foram predestinados para isso. A função de vocês é isso. Então, quando a mulher assume o papel de masculino na casa, homem feminino, ela não vai ter libido nunca. E aí ninguém vai fazer nada. Então, tá duas pessoas morando debaixo do mesmo teto, em funções erradas, sem estímulos nenhum. Por quê? Porque os papéis estão invertidos, a deturpação já chegou nessa família e não vai ter prazer. E prazer é consequência dos presentes de Deus na Terra. É isso, eu fico impressionado. Você tá casado, meu filho, você tem que trabalhar. O negócio tem que... Meu Deus do céu, Yuri, ó, meu filhinho lá tem 1 mês e pouquinho. Trabalha, aqui trabalha. Se a mulher tá te procurando, tem admiração. E olha, mulheres são
boas em fingir orgasmo. Você tem que se preocupar se você tá satisfazendo a sua mulher. Se realmente ela tá fingindo ou realmente você é bom e tá agradando. Porque é um consentimento mútuo, William. Casamento, isso é mútuo. A gente tem que conversar, a gente tem que falar sobre. Então não é só chegar, ei, isso começa de manhã, quando você acorda, num bom dia, no lembrar, é fora de data comemorativa. Ah, antes trazia a flor toda semana, agora você não lembra nem do aniversário de casamento. Isso acaba relaxando. Então a gente tem coisas dentro do namoro que é coisas de namorado, mas tem coisas dentro do casamento que ela não pode. Se uma flor tá morrendo, você vai gritar com ela? Você vai colocar ela pra fora? Não, você vai semear, você vai adubar, você vai colocar no sol, na chuva. O que é preciso ser feito para que essa mulher... As pessoas pensam assim, eu não amo mais Débora. Mentira. Ela tá soterrada no meio de um monte de emoção que não tá sendo suprida. E muita gente acha que aquele clima, aquela química do sexo começa lá na cama. Não, cara, começa durante o dia, meu amigão. Ô, Yuri. É uma construção do negócio, é quase que a dança do acasalamento, você já acorda já diferente, você já vai, gente, é uma construção, a gente fala que bem humorado, né, mas não é assim, tem muito cara aí que acha que é o Neandertal lá, que ele vai chegar com um pedaço de pau, não, é agora, bateu, pegou, e não é assim, né, pastora, aí complica. E o homem que é homem, ele se preocupa se ele tá dando prazer pra sua esposa, como ela tem que ser tratada, porque o machista, ele chega, vou te usar e vou embora. Não, não é assim que funciona. Isso começa... Mulher é pelo estímulo emocional, o homem é pelo que vê. Vocês não precisam de muita coisa, né? Às vezes passa ali de uma forma determinada, parece um frango, né? De domingo. Nós não, nós precisamos ser estimulados no emocional. Nós temos várias linguagens do amor aqui, né? Presente, atos de serviço, palavras de afirmação, admiração. Às vezes, a minha linguagem é atos de serviço. Quando meu marido tá trocando uma tomada ou pintando a casa, ai meu Deus, que homem mais lindo, pai. Coisa linda. É a minha forma de ver. Porque foi isso que faltou na minha infância. Então, cada um tem uma linguagem, e eu preciso conhecer o homem, eu preciso conhecer a mulher, eu preciso conhecer a linguagem dela, eu preciso saber o que ela gosta, porque essa mulher vai morrer comigo. E o verdadeiro homem também, dando uma aula pros homens aqui, ó, que não faz mais homem como antigamente, hein, meu filho? Pega essa aqui, ó. O verdadeiro homem, ele só se sente realizado se ele realiza a mulher, tá? Eu tô falando do sexo. Porque eu fico impressionado, cara, eu não costumo ter esse tipo de conversa com amigos e tal. E acho que a minha esposa, não tenho certeza, minha esposa principalmente também não tem esse costume. Pela cultura dela, ser chinesa e tal, né? Mas por causa do programa, e a gente vê assim, gente que, cara, o cara ele se contenta com o dele e ele não tem prazer no prazer da mulher. E antigamente, desde o começo, desde conversas em casa, a gente sempre aprendeu aquilo, cara, primeiro é tua mulher. Primeiro é tua mulher, depois é você. Porque vai ser... Entende? Então, assim, é uma coisa que precisa ser falada. Esses dias, num corte da pastora Débora, uma mulher comentou aqui, meu Deus do céu... colocou um título que me ofendeu se tiver uma adolescente. Sabe por que estão engravidando adolescente na igreja? Sabe por que a igreja está sendo um celeiro de adolescente promíscuo no sexo, na pornografia? Porque não tem culto que fala o que a gente está falando aqui. Porque você não fala dentro da tua casa e quando eu coloco um título no vídeo você fica, ai meu Deus do céu, ai meu Deus, me ofendeu, colocou ali penetração, colocou, vá se lascar, rapaz. Ela é lá da Angola, gente, lá da Angola, olha só. É possível que a libertação de alguém seja diferente em outro país? Ou Deus trata sempre da mesma forma, independente do lugar? Ela tá falando porque lá na Angola ela vê que é diferente. Existem níveis, né? A gente sabe lá que o negócio é diferente, o Deus é o mesmo, vai sair no mesmo nome de Jesus. Só que nós não damos nomes igual nós damos aqui no Brasil. E aí é diferente, porque cada país, um principado tenta reger de maneira diferente. Então vai de acordo com o país, vai de acordo com a cidade, vai de acordo com a cultura, vai de acordo com o nível de idolatria. Então sim, tem diferença sim. É isso aí, tem uma pergunta aqui, ela tá falando assim, ó. Eu e meu marido nos traímos quando nós morávamos juntos. Depois nós nos casamos, mas ainda hoje, durante a relação, eu me lembro do meu passado. E quando tento focar no meu marido, eu imagino ele com outra.
Para começar, né? Foi uma traição, assim, não foi um adultério, porque não eram casados. Tem uma diferença de uma traição e de um adultério. Um adultério é dentro do casamento. Se eles não estavam casados, então não teve um adultério. Teve ali uma traição de confiança num tempo de namoro, né? Um tempo ali que eles estavam se relacionando. E essa lembrança que tem, porque não perdoou totalmente, não foi curado isso, né? Tem que ter o desligamento dos parceiros sexuais, tanto dela quanto dele, tem que ter esse desligamento. E como ele se relacionou, todos que ele se relacionou, é ligado nela também. Tudo que ela se relacionou tá ligado nele também. Então, precisa fazer esse desligamento. E o fato de toda vez na parte do sexo, né, ela lembrar, porque isso ainda tá... não tá totalmente resolvido, não tem um perdão. Não sei se eles sentaram, conversaram sobre isso, né? Colocaram... Porque toda traição, todo adultério, toda vez que um parceiro trai, como eu disse no começo, fala mais sobre ele do que sobre você. O problema não é a pessoa que está sendo traída, o problema é quem está traindo. O que levou ele, qual que é as questões mal resolvidas dentro dele que está fazendo ele procurar. Porque toda pessoa que trai... é uma insegurança que ela tem dentro dela. Então, toda pessoa que trai é por uma insegurança que ela tem. Então, precisa ser tratado isso. Precisam sentar, os dois conversar, colocar na mesa as questões, ter ali um momento de perdão, um momento dos dois de um liberar para o outro aquilo ali. E precisa falar. Porque o perdão você precisa falar, você precisa liberar, precisa falar. Me machucou isso, eu lembro disso, acontece isso. Você precisa falar para outra pessoa. Porque a pessoa ela não tem totalmente a noção daquilo que você está passando. Então, precisa ser falado, porque o perdão, ele tem fases. Não é você chegar assim, eu perdoei, eu perdoo você na hora. Ok, a sua intenção é de perdoar, mas a dor em si faz você sempre voltar nela. Então, o perdão, ele é um processo. Ele vem a raiva, ele vem os porquês, ele vem, né, você achar ali o porquê que a pessoa fez aquilo, até você chegar realmente na raiz de liberar totalmente o perdão. O que é o perdão? Você soltar aquela pessoa. Então, ela nunca vai conseguir ser satisfeita no casamento, principalmente na relação sexual. Por quê? Porque toda vez ela vai lembrar disso, toda vez ela vai estar pensando, o que ele está pensando? Será que é em mim? O que está acontecendo? Será que ele vai fazer de novo? Então, precisa, assim, dessa libertação de perdão. Os dois têm que sentar, conversar como pessoas maduras ali, tem que fazer desligamento realmente dos ex-parceiros, porque isso também é espiritual. Os demônios, eles usam isso para não deixar a pessoa ter o desfrute do casamento, porque o sexo é o desfrute do casamento. E isso precisa ser com os dois, né? Como estava falando aqui antes, a mulher, ela tem mais libido que o homem. Só que a maioria das mulheres fala que não consegue chegar no orgasmo. A gente tratou mulheres casadas há mais de 30, 40 anos que nunca teve orgasmo com o marido. Então, isso é muito sério, porque o casamento ele é um desfrute. O sexo ele é um desfrute no casamento. Então, precisa sim ter. Então, tem questões que você precisa resolver. Se é um abuso, se é uma traição, o que é? Precisa ser resolvido. Senta os dois, procura ali pessoas que tratam o casal, procura alguém que trata essa parte de libertação, alguém que vai aconselhar vocês dois para entrar nesse perdão e entrar ali nessa... Arrumar a casa, arrumar ali o quarto de vocês, porque ali é um lugar onde tem um desfrute, acontece um culto, é uma celebração e vem anjo escolher. Então, ali precisa um culto, ele tem que ser racional, que a Bíblia fala. Então, precisa sim ter a celebração dos dois. Então, precisa sim de uma cura.